Olá para você que está estudando aí para concursos, está estudando Geohistória do Distrito Federal, estudando também a RID-DF. Eu sou o professor Raul e eu estou aqui hoje para te ensinar, para a gente aprender um pouco mais aí junto sobre a RID do DF, a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. Talvez você more aqui na região do Distrito Federal ou do entorno e nunca ouviu falar na RID. É assim mesmo, mas não se assuste com esse assunto. Eu estou aqui para te ajudar a se apropriar desse conhecimento, para você dominar esse assunto e ir bem lá nas questões de concurso. Vamos aí de maneira simples e direto ao ponto para a gente conhecer um pouco mais a respeito da RID-DF. Então vamos lá. Esse mapa que está aparecendo aí na tela, que você está vendo, representa os municípios da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e também do entorno, a RID-DF. Do que se trata então a RID? São municípios, são 33 municípios mais o Distrito Federal, que eles têm uma cooperação entre si para promover políticas públicas para a melhoria das condições de vida da população. Nesse mapa, a gente observa o Distrito Federal mais ao centro e todos esses municípios que fazem parte da RID ao redor. Em vermelho está o Distrito Federal, em verde as cidades do Goiás, que fazem parte da RID, e em amarelo as cidades de Minas Gerais, que fazem parte da RID. Só para contextualizar, para você ter uma ideia aí do que a gente está falando. Conhecendo aí o mapa da RID, vamos falar um pouquinho do contexto histórico, dos antecedentes da criação da RID, e para a gente compreender bem aí esse conteúdo. É o seguinte, como você já deve saber, o Distrito Federal, a cidade de Brasília, o plano piloto, nem sempre foi no mesmo lugar. A primeira capital do Brasil foi Salvador. A segunda capital do Brasil, ali pelo século XVIII, foi o Rio de Janeiro. Brasília, a cidade de Brasília, foi construída durante o governo do Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil, e Brasília foi construída entre 1956 e 1960. Esse território, onde hoje é a capital do Brasil, pertencia a Goiás e essa área foi desapropriada para a construção da nova capital. O plano piloto do Lúcio Costa, os projetos do Niemeyer, que a gente já está familiarizado, aquele design inconfundível do Congresso, as duas torres e as câmaras, a Câmara dos Deputados e o Senado. Então, essa história da construção de Brasília, ela vai mudar a realidade dessa região do entorno aqui do Goiás e também de Minas Gerais. Quando tem início a construção de Brasília, começa a ocorrer um fluxo migratório gigantesco, extraordinário, para a região da construção da nova capital. Pessoas vinham do Nordeste, vinham também de Goiás e de Minas Gerais, e a gente tem um acréscimo populacional em pouquíssimo tempo no Planalto Central brasileiro, na região que veio a se tornar o Distrito Federal. Esse acréscimo populacional ele vai mudar a dinâmica dessa região. E não apenas o fluxo migratório, mas também a questão dos investimentos públicos na construção de estradas, na construção da própria capital. Quando Brasília fica pronta, tem uma nova dinâmica econômica, social e política que nasce aqui na região do Planalto Central. Com isso, a gente vê as cidades ao redor de Brasília tendo uma expansão, um crescimento diferenciado, dependente da capital do país, da cidade de Brasília. E analisando essa realidade hoje, agora, nós percebemos o seguinte, que muitas pessoas elas não conseguem morar em Brasília, mas conseguem trabalhar em Brasília. E o que isso significa? Elas vão viver nas cidades satélites, vão viver no entorno e tem um fluxo que a gente chama um fluxo pendular, aquele fluxo de vai e volta. A gente costuma chamar essas cidades do entorno de Brasília e também as cidades satélites de cidades dormitórios. As pessoas saem de manhã de casa para trabalhar, vão até o centro, que é Brasília, e retornam para suas residências
ao final do expediente, ao final do dia de trabalho. Isso acontece com determinadas e variadas dinâmicas, mas há uma dependência, há uma codependência do Distrito Federal com essas regiões que estão no seu entorno, principalmente fornecendo aí mão de obra para todas as áreas do comércio e da indústria que existem aqui na região. Então, por que foi criado a RID-DF? A partir dessa percepção de interdependência dessas regiões do Distrito Federal em torno, criou-se políticas públicas para minimizar as desigualdades sociais, para favorecer a qualidade de vida das pessoas dessa região. O objetivo da RID é buscar soluções para o crescimento desordenado que aconteceu com o início da construção de Brasília. De repente, aqueles candangos que vieram para cá construir Brasília, eles não foram embora, eles continuaram morando ao redor do Distrito Federal. E com cada vez mais postos de trabalho sendo criados e a demanda por mão de obra, mais pessoas passaram a viver próximas ao Distrito Federal. E com isso, o crescimento desordenado traz junto todos aqueles problemas sociais que a gente já conhece. Falta de saneamento básico, insegurança, problemas relacionados ao transporte. E a RID-DF é justamente uma cooperação no sentido de melhorar a vida das pessoas que vivem no entorno do Distrito Federal. Vamos continuar aqui sobre esse assunto. RID significa o seguinte: Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e entorno. É a sigla para isso daí. Ela foi criada oficialmente pela Lei Complementar número 94 de 1998. Porém, as iniciativas de cooperação entre o Distrito Federal e o seu entorno, elas remontam aí à década de 70. Houveram, antes da RID, outras legislações e outros momentos que marcaram a cooperação dessa região. Porém, como Região Integrada de Desenvolvimento, foi criado em 1998. Como eu já falei para vocês, foi criada para minimizar os impactos da ausência do poder público nas áreas do entorno do DF. Como eu já disse, cidades dormitórios, cidades que existem em função do Distrito Federal. Preste bem atenção no seguinte: não existe uma destinação de recursos públicos específicos para a RID e para ações da RID. Não. Cada município, o Distrito Federal, eles têm o seu orçamento próprio, seus recursos próprios, e existe um direcionamento desses recursos. Esses recursos têm a prioridade de promover a melhor qualidade de vida, o melhor desenvolvimento para a RID, para a população que vive nesses territórios da RID. Mas não existe especificamente um fundo, um tipo de recurso destinado à RID. Não. O que existe são, como eu disse, o orçamento de cada município. O que existe é uma cooperação, um planejamento, um direcionamento de como se utilizar esses recursos para uma melhor qualidade de vida da população. Como eu já disse para vocês, a RID-DF compreende territórios do Distrito Federal, todo o Distrito Federal, alguns municípios de Minas Gerais, especificamente 4 municípios, e outros 29 municípios de Goiás. Vamos ver aqui quais que são eles. Uma informação importante: a RID-DF foi criada em 1998, porém, em 13 de agosto de 2015, a Câmara Federal, posteriormente no Senado Federal, em 22 de maio de 2018, o projeto de lei complementar 102 de 2015, e sancionada pelo presidente a lei complementar número 163 de 14 de junho de 2008, que incluiu mais 13 municípios à RID-DF. O que eu quero te mostrar com isso daqui? Que em 2018, mais 13 municípios foram incorporados à RID-DF. Então, em 1998 foi criada, em 2018, mais 13 municípios foram incorporados. E eles estão bem aqui, para a gente ver. Quais são os municípios goianos que fazem parte da RID-DF? Nesse slide que eu coloquei para vocês, vocês conseguem observar em preto aqueles municípios que fazem parte desde 1998 e em vermelho aqueles municípios que foram adicionados a partir da lei de 2018. São eles:
Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Cristalina, Formosa, Lusiânia, Mimoso de Goiás, Novo Gama, Padre Bernardo, Pirinópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila Boa. Os novos, mais recentes adicionados à rede: Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Barro Alto, Cavalcante, Flores de Goiás, Goianésia, Niquelândia, São João da Aliança, Simolândia e Vila Propício. Municípios goianos. Vamos ver os municípios de Minas Gerais que fazem parte da rede? São os seguintes: Buritis e Unaí, segundo a lei de 98, e Arinos e Cabeceira Grande, a partir de 2018. Observando aí o mapa da rede, que eu coloquei aqui à frente para a gente, se você observar bem, Cabeceira Grande é o único município de Minas Gerais que faz fronteira com o Distrito Federal. Uma pontinha de nada, bem aí onde eu marquei para você ver. Então, só para a gente dar uma recapitulada. Em 98, nós temos a lei que cria a RID. A partir de 2015, começa-se a incorporação desses novos municípios, tanto de Goiás quanto de Minas Gerais. Hoje, a RID-DF são 33 municípios, mais o Distrito Federal. Olha essa informação aqui que interessante. Segundo dados do IBGE, a RID do Distrito Federal e entorno, em 2015, teve um PIB de 239,8 bilhões, o que coloca a RID-DF como a terceira região geoeconômica mais rica do país. Eu tirei essa informação desse livro aqui do Jefferson Urani, Distrito Federal mais RID. Uma outra informação interessante a respeito desse assunto é que o Distrito Federal concentra a maior parte da população da rede, por volta de 3,5 milhões de habitantes. E o restante dos municípios tem aí aproximadamente 1 milhão de habitantes, somando aí, no final das contas, mais de 4,5 milhões de pessoas que vivem dentro dos limites da rede do Distrito Federal. Vamos responder uma questão para a gente dar uma fixada aí nesse conhecimento? Questão aí de 2017 do concurso da PM do Goiás. Percebam que uma prova do Goiás cobrou conhecimento sobre a rede. Afinal, já que é uma região que se integra nesse sentido político e econômico, faz sentido que essa questão caísse numa prova do Goiás. Esse mapa apresenta os municípios que compõem a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, a RID-DF, criada em 98. A RID-DF caracteriza-se pela... Quando ele fala desse mapa, ele está falando desse mapa aqui que a gente já viu, ok? Então vamos lá. Alternativa A. A participação de 19 municípios de Goiás, onde concentra a maior parte da população da região. Em 98, quando foi criada a RID, eram de fato 19 municípios goianos. Como a gente viu, a partir de 2015, outros municípios foram incorporados à RID. Com isso, aumentou esse número aí de municípios que participam da RID, que fazem parte do Goiás. Se não me engano, são 29 municípios agora. Então essa daí ela está errada. E também tem um outro detalhe aqui, ó, onde concentra a maior parte da população da região. A maior parte da população da RID, ela está no DF, como eu falei para vocês agora há pouco. Mais de 3,5 milhões de pessoas vivem no Distrito Federal. Nos municípios restantes, a gente tem a menor parte da população. Então não faz sentido que a letra A diga que a maior parte da população se concentra nos municípios goianos. Errada. Essa a gente já eliminou. Vamos para B. Estruturação de uma aglomeração urbana em Goiás, com baixos índices de pobreza e violência. Errada por 2 motivos. Não é uma estruturação de uma aglomeração urbana só de Goiás.
Goiás, Distrito Federal e Minas. E os baixos índices de pobreza e violência também não se justificam. A gente conhece a realidade do entorno do Distrito Federal e nós sabemos que a realidade é o contrário. Os índices de violência e pobreza são mais altos em relação ao Distrito Federal em si, a Brasília. Então, um dos aspectos da RID é justamente buscar soluções cooperativas para essa questão da violência, da vulnerabilidade social. Vamos para C, já eliminamos mais uma. Composição de municípios que funcionam como cidade dormitório na conurbação do DF. Eu expliquei para vocês agora há pouco esse conceito de cidade dormitório. A pessoa levanta de manhã, vai para o centro, trabalha e volta para a sua cidade de origem. Conurbação tem a ver com aquela integração de cidades, com uma expansão da zona urbana, de maneira que seja difícil distinguir os limites de uma cidade ou de um município para o outro. É o que a gente observa muitas vezes aqui no entorno do Distrito Federal. Essa dificuldade de perceber onde é que termina o Distrito Federal, onde é que começa o DF. As fronteiras elas são muitas vezes simplesmente simbólicas, virtuais. Não é uma fronteira visível, né? Não existe um espaço que nós percebamos esse distanciamento. Então, vamos deixar essa senha aberta, vamos ver as próximas? D. Formação, juntamente com Goiânia e Anápolis, de uma região com baixa densidade demográfica? Tá errado, né, gente? Vamos voltar naquela lista que eu mostrei para vocês? A gente observa Goiânia e Anápolis nessa região da RID-DF? Não fazem parte. Goiânia e Anápolis são centros comerciais próprios e têm a sua própria região metropolitana, as suas cidades ali que funcionam em conjunto. Não fazem parte da RID-DF. Por isso já está errado. Percebam que essa alternativa é para tirar a sua atenção, tirar a atenção aí de talvez quem não estudou sobre esse assunto. E fala que é uma região com baixa densidade demográfica. O que isso significa? Poucas pessoas vivendo na região. Não é nem a realidade de Goiânia e de Anápolis e também não é a realidade da RID-DF. Nós temos uma grande densidade populacional. Como eu falei para vocês, mais de 4,5 milhões de pessoas vivendo na região da RID. Então, dê certeza que está errada. Organização do planejamento metropolitano, reforçando os padrões de desigualdade social. Reforçar os padrões de desigualdade social, ou seja, criar mais desigualdade ainda? Tá errado, né, gente? Mais uma questão só para te distrair. A RID tem o objetivo de acabar com essa desigualdade social, diminuir, combater esse problema do entorno do Distrito Federal e também do Distrito Federal em certa forma. Sobrou para a gente a C, que é o C de correto nesse caso. Composição de municípios que funcionam como cidade dormitórios na conurbação do DF. Perfeito. Com isso, eu termino esse momento que nós tivemos para estudar a RID e vejo vocês numa próxima. Aquele abraço, sucesso!